A santa paz de Deus, Irmandade. Para você que vai acompanhar daqui um pouquinho a palavra que Deus tem mandado, nós gostaríamos de passar para todo o povo de Deus os nossos dados bancários para você que tem desejo de fazer sua oferta, sua coleta, seu dízimo e contribuir para a expansão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Tenho certeza que Deus retribuirá em muitas bênçãos na vida de todos nós. Boa palavra, Deus que abençoe, Deus seja louvado. Livro de Atos, depois do Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, iremos ler o capítulo 3. Iremos ler o capítulo 3, do verso 1 ao 11. Se todos os irmãos acharam, se estão todos prontos, lemos com a ajuda de Deus e a guia de seu Santo Espírito. Amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós." E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E tornando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Somente até aqui, irmãos. Amém. Aqui nós temos o relato dos atos que foram praticados pelos apóstolos, segundo nos relatou Lucas, o médico, que se converteu pela anunciação do caminho, pela anunciação do Cristo já ressuscitado, pelo trabalho e esforço do apóstolo Paulo. E Pedro e Lucas, irmãos, já no final da vida de Paulo, já encerrado em prisões em Roma, foi convidado pelo apóstolo Paulo que ele voltasse e fizesse o caminho de Cristo e anotasse tudo o que acontecera na vida enquanto Cristo viveu no meio de nós. E assim está o relato do Evangelho segundo Lucas, que nunca esteve com Cristo, não conviveu com Cristo, mas nos deu o relato de sua obra de divindade na terra. Também ele fez esse relato do livro dos Atos dos Apóstolos. E temos, irmãos, esta passagem relatada por ele de quando
os apóstolos receberam no dia de Pentecostes a visitação do Espírito Santo, porquanto assim o era prometido por Cristo, que depois da ascensão do Senhor, viria sobre os apóstolos, viria sobre o povo, o Consolador, que é o Espírito Santo. Bem-aventurados somos todos nós, irmãos, porquanto no tempo do Velho Testamento, Deus se manifestava aos profetas. Depois houve o tempo do silêncio de Deus, em que os sacerdotes tinham somente a lei, mas Deus já não se manifestava no meio deles, porquanto houve prevaricação da lei e o Senhor se ausentou, até que o Senhor mandou para a terra o próprio Filho, encarnado como uma criança, no ventre de uma jovem, de uma menina de 14 anos, Maria, que segundo relatos era uma menina, uma jovem alegre, era uma jovem que transmitia alegria por onde passava. E o Senhor, irmãos, para operar o milagre da vida, enviando o próprio Filho para se fazer homem, fica aqui o conselho, ele não escolheu o ventre de uma mulher triste, ele não escolheu o ventre de uma mulher perturbada de espíritos, ele não escolheu uma mulher que só reclamasse, ele escolheu o ventre de uma jovem alegre. Porque a vida se manifesta no meio da alegria, porque a vida se manifesta onde há união, onde há disseminação das boas novas. Você pode, amados irmãos, irmãs, ouvintes da palavra, viver uma vida inteira só reclamando. Você pode viver uma vida inteira só encontrando defeito, só difamando, só falando mal, maldizendo. Ou você pode escolher o caminho de Maria, que foi o caminho da alegria. Em detrimento de todo o sofrimento que você esteja, o Senhor te convida para que seja gerado vida no meio de vós. Alegre-se no Senhor, que fez os céus e a terra. E, amados irmãos, com a ascensão de Cristo, vindo sobre os apóstolos, o vento do Espírito Santo, o Espírito Consolador, somos nós agraciados, porque esse vento, esse Espírito está sobre nós até o dia de hoje. E este bom Espírito, que é manso, que é consolador, que ele traz provisão nas nossas vidas, nos seguirá até o final dos nossos dias e de geração em geração daqueles que vêm depois de nós. Alegremos-nos no Senhor pelo tempo que estamos vivendo, amados irmãos, porque há entre nós, não mais pela manifestação de um homem dentro de um templo, de trás do véu do santo, onde o lugar do santo dos santos, onde o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano para receber o Espírito de Deus. Não, hoje estamos vivendo o tempo da graça. Você bate os seus joelhos no chão, você clama a misericórdia de Deus, derrama suas lágrimas, o Espírito Santo se comove, vem, visita a tua alma e entra nos teus caminhos fazendo prodígios e maravilhas. E o que é, irmãos? Um homem, uma mulher tomada pelo Espírito de Deus? Este mesmo Espírito que anunciamos que está no meio de nós, no meio de vós, dentro da tua casa, debaixo do teto que você vive. O que é um homem tomado por esse Espírito Santo, amados irmãos? Acabamos de ler Pedro e João indo seguir
os caminhos que deveriam fazer pela lei, da oração na hora nona no templo, encontraram um homem que já era conhecido. Pedro e João, se aquele homem coxo era conhecido dos demais, ele também era conhecido de Pedro e de João. Pedro e João já haveria de ter dado a ele esmolas nos anos que se passaram, nos meses, nos dias anteriores, nas semanas que se passaram. Só que sobre Pedro e João, irmãos, ainda não havia descido o Espírito Santo. Então não havia esse poder. Todavia, neste dia, neste bom encontro, o homem que pedia esmolas encontrou com o Espírito da misericórdia e o Espírito Consolador que estava sobre Pedro e sobre João. Eles não deram um denário. Eles não deram na moeda de hoje uma moeda, uma nota de R$1, uma nota de 2, de 10, de 20, de 50, de 100, de R$200. R$200 no dinheiro de hoje para aquele homem coxo poderia mudar a vida momentânea dele, mas eles encontraram com quem mudou a história daquele homem, a história do futuro, a história dos anos que ele haveria de viver. E o pedinte e aquele que vivia de esmolas recebeu a ordenança do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu, irmão Bruno? Ele recebeu a ordenança do Espírito Santo, mas ele continuou como ele estava. Ele não mudou. Porque muitas das vezes o Senhor se apresenta no meio de nós, mas a prova é tamanha que nós não saímos do lugar. Porém, aquele por quem o Espírito falou, pegou pela mão e levantou aquele homem. Aquilo que ele não teve condição de fazer, o outro fez. Quando ele se pôs de pé, ele já estava curado. Esse é o poder do Espírito Santo. O que você está buscando? O que você está temendo? Alguma coisa que falta na tua vida. Você está procurando por migalhas. Você está clamando por moedas. Mas eis que se apresenta para você hoje o Espírito Santo do Senhor para te anunciar, através desse fraco servo, o Senhor tem muito mais para te dar do que aquilo que você está buscando. Coloca-te em caminho para ser abençoado. O Senhor tem transformação de vida para fazer por essa palavra. Queridos, tem casos de jovens que entram numa empresa para trabalhar. Ele começa como estagiário, ele começa como um cargo baixo efetivado. Aí ele fica esperando, expectando que ele possa ser promovido a supervisor, a gerente, a diretor. E ele pede, ele busca de Deus, ele tenta ser agradável ao líder dele e a oportunidade não aparece. Quantas vezes, ao contrário, ele acaba sendo desligado da empresa e ele perde aquilo que ele tinha. Só que, irmãos, muitas das vezes é plano de Deus, porque dessa maneira o Senhor desperta nele uma vontade, uma necessidade de ele começar uma coisa nova, onde ele vai ser bem-sucedido. Quantas histórias dessa você conhece? Tem uma anedota, não sei se verídica, que foram fazer uma entrevista com um homem do campo
no centro-oeste do Brasil, um homem muito rico, bilionário, no segmento de grãos, e perguntaram para aquele homem, falei, meu senhor, como que você conseguiu criar esse império? Ele falou, meu filho, esse império, eu acho que é porque eu não sei ler. Ele falou, não sabe ler? Como assim? Ele falou, não, uma vez eu fui procurar emprego e me dispensaram porque eu não sabia ler direito. Aí, como eu não tinha o que fazer, eu comecei a mexer com os grãos. E aí, já que eu não sei ler, eu criei essa empresa. Irmão, você está pedindo migalha. Só que a migalha que você está pedindo para você é muito. Uma nota de R$200 para quem mendiga é muito dinheiro. Hoje o Senhor te anuncia que não haverá migalhas, haverá transformação no meio de nós. Assim como Pedro, tomado pelo Espírito Santo do Senhor, teve condição de profetizar a cura daquele homem, e aquele homem não crendo porque não tinha forças, precisou ser pego pela mão, nem que o Senhor tenha que mandar alguém pegar na tua mão, mas haverá transformação para que você viva o milagre de Deus na tua vida. Não sei o que a igreja está procurando, não sei o que você busca, qual é o teu choro, mas o Senhor tem muito mais para te dar do que aquilo que você veio buscar. E é da vontade do Senhor, pelo Espírito Santo, abençoar a tua casa. Essa é a palavra, e o nome de Deus, por tudo, por nós, seja sempre louvado, irmãos. Amém. Em agradecimento, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Bendito é o teu santo nome, Pai. Glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa voz em oração agora em ato de agradecimento, Senhor, por mais um culto que Tu tem nos preparado, a qual foi aberta em memória do Teu Filho Jesus Cristo, e por esse mesmo nome está sendo encerrado. Senhor, Te somos gratos pelos hinos que cantamos, pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual estamos certos que alcançou o trono da Tua glória. Te somos gratos, Senhor, maiormente pela Tua santa, bendita palavra, que foi poderosa, Senhor, em despertar em nós os nossos sentimentos, Senhor. Quantas das vezes, Senhor eterno, estamos na presença do Rei da Glória, estamos na presença da maior autoridade que há, Senhor eterno, nos céus e na terra, e, Senhor, às vezes pedimos o que temos no nosso coração, pedimos para que tenhamos condição de enfrentar uma enfermidade, pedimos que tenhamos, Senhor eterno, paz para viver num lugar perigoso, pedimos, Senhor eterno, que possamos receber em dia o nosso ordenado. Senhor, não sabemos o que a igreja está pedindo, mas sabemos que a Tua palavra profetizou sobre nós a cura, profetizou para nós a transformação, profetizou para nós a mudança de cativeiro da igreja. Senhor, eu confio, espero que a igreja confie e receba, Senhor, que a manifestação do Teu Espírito vem para transformar as nossas vidas, Senhor eterno. Graças nós Te damos, porque mais uma vez pudemos alcançar a misericórdia e a presença do Teu Santo Espírito sobre nós através da Sua santa e bendita palavra. Senhor, a nossa vida entregamos nas Tuas mãos, a vida da nossa família entregamos nas Tuas mãos. Faça, Senhor, conforme os desígnios Teus nas nossas vidas, Senhor. Promova, Senhor eterno, o melhor da terra para a Tua igreja. Senhor, o que nós viemos buscar, já nem nos lembramos mais, porque Tu já tem prometido que haverá mudança de cativeiro e muito mais do que viemos buscar, iremos receber. Graças Te damos, Senhor, confirma os nossos passos na Tua graça, recebendo, Senhor eterno, a resolução, Senhor eterno, a confirmação das Tuas profecias no nosso meio. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus, o Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus.